Nós vemos aqui, nesse texto, essa realidade. Há uma união linda aqui. Nós olhamos para essa união bonita aqui. Mas percebemos na última palavra que aparece no versículo 2, ou na penúltima palavra que aparece no versículo 2, ou na última expressão que aparece nesse versículo, dizendo, habitaram ali. E aqui nós vemos a desobediência. E a união fundamentada na desobediência. É muito diferente quando nós contrapomos, quando nós pegamos esse texto e nós usamos esse texto como uma espécie de pano de fundo para a história que vem a seguir. Na história que vem a seguir, o autor bíblico, certamente de modo proposital, ele mostra uma situação semelhante. Quando nós deixamos o capítulo 11, e o autor bíblico começa a focalizar a origem do povo de Israel, ele descreve a vida de Abraão, e ele no versículo 31 desse mesmo capítulo, os irmãos vão encontrar o seguinte, no versículo 31 do capítulo 11, diz assim, tomou Terá a Abrão. Ele está falando aqui sobre a origem do povo de Israel. Tomou Terá a Abrão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, diz o texto, isso na terra de Sinar, como vimos agora, no local que apontamos aí, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, diz o texto, onde ficaram. Esse texto mostra, nessa expressão, onde ficaram, o mesmo verbo que aparece no versículo 2. Eles se fixaram em Arã. Estabeleceram moradia fixa lá. Mas quando nós olhamos a sequência da história, nós vemos uma postura diferente diante da ordem de Deus. Vejam no capítulo 12, o comecinho, fala assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Qual foi a reação de Abraão diante dessa ordem? Ele saiu. Então, o que nós percebemos no capítulo 12, no capítulo 11 e no capítulo 12, é um contraste na postura entre os dois. Os homens todos, descendentes de Noé, se fixando no lugar e dizendo, daqui não sairemos, nós não vamos obedecer a ordem de nos espalharmos. E quando nós lemos a narrativa de Abraão, percebemos algo diferente. Ele se fixa também, com sua família em Harã. Mas Deus diz, saia da sua terra, saia da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele obedece e vai. E o resultado disso, dessa obediência, é a felicidade de todas as nações. É exatamente o que o povo de Babel buscava, a felicidade das nações. O que o povo de Babel não conseguiu obter pela desobediência, Deus realizou por meio da obediência de Abraão. Por meio de Abraão, ele alcançou pessoas de todas as nações, promovendo então uma unidade espiritual entre aqueles que creem no Messias prometido e que veio da descendência de Abraão. A partir disso, nós aprendemos que a obediência ela pode ter consequências que vão além da nossa imaginação, da nossa compreensão. Quando Abraão obedeceu, o mundo inteiro foi beneficiado por isso. Nós temos que assimilar a ideia de que a nossa obediência, ela ultrapassa em seus benefícios a nossa própria vida. Quando nós obedecemos ao Senhor, isso não traz benefícios somente para nós. Quando nós obedecemos ao Senhor, isso gera benefícios para pessoas que nós nem imaginamos. Pessoas que nós nem conhecemos.
elas são beneficiadas pela nossa obediência. E o contrário também é verdade. Quando nós desobedecemos, os prejuízos que são trazidos, não são trazidos só para nós. Quem dera fosse assim. Mas quando nós desobedecemos, nós sequer podemos imaginar o número de pessoas da nossa geração e de gerações futuras que serão prejudicadas pela nossa má conduta. Nós temos que desenvolver uma visão mais clara, relacionada à nossa responsabilidade em relação às demais pessoas. Porque quando nós obedecemos, nós trazemos benefícios para a nossa vida, para a vida das pessoas que nos cercam e para as gerações futuras, como aconteceu com Abraão. Mas quando nós desobedecemos, nós trazemos prejuízos para a nossa vida, para a vida das pessoas que nos cercam e para pessoas das gerações vindouras.